desafios cotidianos da igreja nos tempos de hoje. E nós podemos relatar alguns desses desafios, entre os quais, um dos principais desafios, que é anunciar a revelação especial de Deus à humanidade. Inclusive, um desses principais desafios são enfrentados em lugares onde o anúncio do Evangelho é proibido. Em lugares onde nós vemos manifestações de intolerância e perseguição religiosa pelo simples fato de se anunciar o Evangelho. Pessoas sendo perseguidas, pessoas sendo violentadas, pessoas sendo condenadas e até mortas pelo simples fato de anunciarem o Evangelho. Nós vemos isso em nações em que é proibido a entrada do Evangelho. Aquelas nações que estão incluídas dentro daquilo que nós chamamos, não é? Da janela 10/40. E aí temos a triste estatística, irmãos, nos tempos de hoje, que cerca de 600 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo por esses atos de intolerância religiosa. Mas aí, voltando para o Brasil, nós nos perguntamos: será que no Brasil existe essa mesma intolerância religiosa que leva à perseguição, que leva à violência, que leva à condenação e até à morte pelo simples fato de pregar o Evangelho? Temos muitas vezes ouvido argumentos nesse sentido. E aí, temos que respeitar a opinião, né, das pessoas. Temos que conviver com opiniões divergentes, opiniões que divergem de nós, porque isso é democracia. Democracia é conviver com aquele que pensa diferente. Estamos em um país, em um mundo, ou melhor, em uma nação democrática. E como nação democrática, temos que conviver com aquilo que é divergente. Não podemos levar essa divergência para o coração, porque isso se torna discórdia. Isso se torna uma questão pessoal, mas podemos divergir, Podemos divergir daquele que pensa diferente. Da mesma forma que eu tenho que respeitar aquele que pensa diferente tem que respeitar o que eu ou nós pensamos. E na minha modesta maneira de ver, irmãos, eu não vejo que o Brasil seja um país que manifesta ou que pratica intolerância religiosa, com todo respeito aos irmãos que pensam de forma diferente, mas eu particularmente não vejo, porque nós somos um país, o último resultado aí do censo diz que o Brasil é um país que tem mais igrejas do que hospitais e escolas juntos. O Brasil é um país, dentre outros, que oferece imunidade tributária à igreja, um dos poucos organismos sociais do país que alcança esse benefício e esse privilégio legal, Nós podemos anunciar o Evangelho onde quer que a gente queira ir nesse país. Então, com todo respeito à opinião daqueles que pensam diferente, mas particularmente eu não entendo que haja em nosso país uma perseguição ou intolerância religiosa. E aí, irmãos, nós vemos ali em Atos capítulo 1, versículo 8, o que Jesus fala aos discípulos. O chamado à grande comissão, o chamado ao anúncio do Evangelho, quando Jesus disse que nós seríamos testemunhas dele em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. E ser testemunha representa falar daquilo que viu ou ouviu. Os discípulos teriam sobre ele essa incumbência de serem testemunhas daquilo que viram, ouviram ou vivenciaram acerca de Jesus. E ser testemunha, naquele tempo,
representava para eles, se necessário fosse, correrem o risco da própria vida para testemunharem acerca de Cristo. Correrem o risco da própria vida e não abrirem mão do chamado à grande comissão. E se preciso for, correrem o risco da própria vida, mas não abrirem mão desse chamado. E aí nós nos perguntamos hoje como igreja, será que de fato estamos dispostos a correr esse risco como igreja? Vemos que essa é uma realidade muito distante da nossa realidade, da realidade do nosso país. Nós não precisamos disso. Nós não necessitamos de correr o risco da própria vida pelo simples fato de anunciar o Evangelho. Simplesmente porque temos liberdade religiosa em nosso país. Temos liberdade religiosa em nosso país. E aí,